A paz do Senhor, amados. Eu senti no Senhor contar sobre isso que ocorreu comigo através de uma oração que eu tive no meu quarto. E o Senhor, Ele me mostrou. Já faz mais de uns meses que isso aconteceu. Mas hoje, através de um vídeo que eu vi, né, de revelações que Deus mostrara aos seus filhos, eu quis vir relatar algo que Deus, Ele me mostrou através da oração. Eu estava orando de meia-noite e quando eu estava orando, clamando, eu via como se fosse uma perseguição, mas era de ovelhas e tinha um leão e lobos. E as ovelhas corriam e tinha um leão também com elas, mas elas estavam correndo dos lobos. E chegou como se fosse, no fim, como se fosse... Quem já assistiu o Rei Leão sabe que tem uma rocha em que ele fica lá em cima e ela é bem pra frente e tem um final, né? Era como se elas estivessem lá, arriscadas, e os lobos querendo ir, todos reunidos para poder, né, destraçar as ovelhas, comer as ovelhas. Só que chega o leão, e esse leão começa a ir para cima dos lobos para que os lobos não comessem e nem fizessem mal nenhum à ovelha. Então o leão, ele protegia as ovelhas. E no meio desse sonho eu tive a revelação de que esse leão seria o Senhor e os lobos, né, o inimigo das nossas almas. Satanás que deseja destruir as ovelhas, destruir, né? E eu achei lindo que os lobos, eles trabalham em bando, né? Trabalham juntos. Mas o leão, ele era forte o suficiente e único para proteger todas aquelas ovelhas daqueles lobos. Então, eu senti isso como uma revelação do povo de Deus sendo protegido pelo leão, né? As ovelhas sendo protegidas pelo leão, que é o Senhor, dos lobos, daqueles que são perversos e querem destruir, querem matar. Era isso que eu estava entendendo no meio da oração. Depois disso, eu tive outra revelação. E pra quem já assistiu, ou pra quem já foi pra igreja católica, sabe que... acho que todo mundo já sabe que tem aquelas janelas de vidro colorida, né? Que tem desenhos e tal. Eu lembrei na hora que eu tive do desenho A Bela e a Fera, que no começo mostra os desenhos, né, do que aconteceu com o príncipe, né, e no final também mostra o que aconteceu com a Bela e a Fera, enfim, que é um desenho feito no vidro, que é uma janela, né, uma janela que é feita, um desenho com vidro. E eu via um homem, ele com um olhar espantado, assim, tipo, assim, sabe, com as mãos estendidas assim, com a cabeça virada, mas com um olhar assim, e um cálice descendo, sabe? Um cálice, como se fosse um vinho, descendo na boca dele, e ele assim, e com as mãos estendidas. Eu tive essa revelação em oração. E logo eu disse, meu Deus, eu vou contar pra quê? Aí Deus me direcionou a falar com meu pai, e eu disse, pai, eu acho que isso é o anticristo. E ele disse, é. E quando eu tava vendo esse vídeo hoje, eu lembrei dessa revelação que o Senhor me mostrou e que eu poderia trazer para as pessoas se despertarem. E essa revelação ocorreu antes mesmo das novas suposições de quem seria o anticristo, né? E ela ocorreu bem antes da nova suposição que tá ocorrendo de quem seja o anticristo. Irmãos, e não só suporem, né, mas através dos sinais, das escrituras que está acontecendo no mundo hoje, né,
E que a gente venha despertar, irmãos, que a gente venha estar mais próximo de Cristo, porque a volta do Senhor está mais próxima. Jesus, o Senhor nosso Deus, está mostrando sinais, está mostrando o que está escrito na Bíblia. As Escrituras estão acontecendo e que a gente venha despertar, né? E que a maior promessa seja cumprida na nossa vida, a nossa morada lá no céu com o Senhor. Que Deus abençoe, que essa palavra venha edificar as vossas vidas. Deus abençoe.